Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandira e eu sou professora do segundo ano. Hoje, dia 8 de setembro, estamos dando início à 10ª quinzena de atividades. Todos sabem que a parceria entre escola e família sempre foi muito importante e significativa para o desenvolvimento pleno da criança. Mas em tempos como este que estamos vivendo, tempos de pandemia, essa parceria se tornou imprescindível. É muito bom poder contar com a sua ajuda. Nessa quinzena, você poderá acessar as nossas aulas e, como elas serão gravadas, você pode pausar no momento que achar necessário, voltar ou ainda assistir quantas vezes quiser. Então vamos lá, bons estudos para vocês! Então hoje nós vamos realizar as atividades da página 30 do seu livro EMAI, mas antes disso eu quero conversar com vocês. Como você costuma realizar uma contagem? Se você tiver algo aí na sua casa, lápis de cor, botões, tampinhas de garrafa, tente contar de diferentes formas. Alinhe-os e conte de um em um. Depois você pode fazer agrupamentos de 2, de 5, de 10 e fazer a contagem de diferentes maneiras. Vamos observar aqui comigo. Nós temos a mesma imagem 3 vezes, imagem de bolas. Nós vamos contar usando estratégias diferentes. Na primeira situação, eu vou contar uma por uma. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Na segunda, eu vou alinhar as bolas utilizando as linhas. Primeira linha. Lembrando que as linhas têm a posição horizontal, segunda linha e terceira linha. Agora eu preciso saber quantas bolas há em uma linha. 1, 2, 3, 4. Se todas as linhas têm 4 bolas, vou fazer a contagem de 4 em 4. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Agora eu vou agrupar as bolas pelas colunas que têm a posição vertical. Primeira coluna, segunda, terceira e quarta. Cada coluna tem 3 bolas, então eu vou contar de 3 em 3. 3, 6, 9, 12. Então, vocês viram aqui 3 estratégias diferentes para contar objetos de uma mesma coleção. Então, agora, eu quero que você observe aqui comigo essas 2 imagens. Olha só, conte as figuras e registre quantas são. Vamos contar as pipas de uma em uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vou registrar aqui ao lado para nós não nos esquecermos. Agora eu vou contar as bicicletas agrupando em linha. 1, 2, 3, 4, 5. Em cada linha há 5 bicicletas. Então, eu vou contar de 5 em 5. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Então, eu tenho 28 pipas e 20
20 bicicletas. Na letra A, nós vamos observar o que há mais, pipas ou bicicletas? Quando eu digo o que há mais, eu quero saber o que há em maior quantidade. Qual número é maior, 28 ou 20? Isso mesmo, 28. Então, há mais pipas. Na letra B, nós vamos pensar quantas há mais? Quantas pipas há a mais que a bicicleta? Eu quero saber a diferença entre as duas. Vamos observar o número 28. Ele é composto por 2 dezenas e 8 unidades. Se uma dezena vale 10, quanto valem 2 dezenas? 10 mais 10, 20. Então, o número 28, se eu decompor esse número, eu tenho 20 mais 8. Observando aqui o número decomposto, nós já conseguimos descobrir quantas pipas há a mais. Olha só, 20 é igual a 20. Se eu tivesse 20 bicicletas e 20 pipas, eu teria a mesma quantidade. Quantas pipas eu tenho a mais? 8 pipas. Eu poderia resolver essa situação utilizando também uma subtração. Eu pego o que eu tenho em maior quantidade, pipas, e subtraio aquilo que eu tenho em menor quantidade, bicicletas. 8 menos 0, 8. 2 menos 2, 0. Então, eu tenho 8 pipas a mais que bicicletas. E na letra C, nós vamos pensar quantas pipas e bicicletas eu tenho juntas. Quando nós falamos de juntar, o que você pensa? Em adição? Exatamente. Mas além da adição, teria uma outra forma de você descobrir quantas pipas e bicicletas eu tenho junto? Você poderia descobrir através da contagem. Poderia contar todas as pipas juntamente com todas as bicicletas. Vamos fazer a adição. 28 pipas mais 20 bicicletas. 8 mais 0, 8. 2 mais 2, 4. Então, no total, eu tenho 48 brinquedos. Agora, abra, por favor, o seu livro EMAI na página 30. É essa página aqui, ó, onde há as figuras do gatinho, dos gatinhos e dos ratinhos. Tem 5 atividades para você fazer usando aquilo que você aprendeu nessa aula. Então, vamos lá. Atividade 1. Conte os gatinhos da ilustração e registre quantos são. Conte da forma que você achar melhor. Você pode contar gatinho por gatinho, pode agrupar os gatinhos por linhas ou agrupar os gatinhos por coluna. Quando você descobrir o resultado, coloque o número aqui ao lado para você não se esquecer. O mesmo você vai fazer na atividade 2. Conte os ratinhos, coloque o total aqui ao lado. A pergunta número 3. O que há mais? Gatinhos ou ratinhos? Você vai observar qual tem a maior quantidade. Você vai observar os números que você colocou aqui ao lado. Pergunta 3. Quantos há mais? Lembra do cálculo que nós fizemos para descobrir a diferença entre as duas imagens? Pergunta 5. Quantos são os gatinhos e os ratinhos juntos? Você poderá contar todos eles ou ainda fazer uso da adição. Nesse momento, você pode pausar o seu vídeo para responder as suas atividades do EMAI e então passarmos para o ler e escrever. Vamos lá! Nas quinzenas anteriores, nós trabalhamos com parlendas, cantigas, poemas, mas nessa 10ª quinzena, nós vamos falar sobre outro gênero textual,
Um gênero que envolve magia, encantamento, mas também muitos conflitos, obstáculos. Você sabe de que gênero textual eu estou falando? Se você falou conto de fada, acertou. Hoje você vai abrir, por favor, o seu livro Ler e Escrever na página 153 e você vai acompanhar comigo a leitura do conto A Bela Adormecida, dos irmãos Grimm. Faça o acompanhamento da forma que você achar melhor. Você pode seguir o texto com o seu dedinho, com um lápis, com a régua, mas é importante que você esteja acompanhando, para que nos momentos que nós pararmos para conversar, você não se perca na leitura. Então vamos lá. Podemos começar? A Bela Adormecida, irmãos Grimm. Era uma vez há muito tempo um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes, porque não tinham filhos. Perceberam como o texto começa? Era uma vez há muito tempo. Você consegue perceber quando essa história aconteceu? Você percebeu que foi descrito algumas características do rei e da rainha? Jovens, poderosos, ricos, mas pouco felizes. Vamos prosseguir. Se pudéssemos ter um filho, suspirava o rei. E se Deus quisesse que nascesse uma menina, animava-se a rainha. E por que não gêmeos? Acrescentou o rei. Mas os filhos não chegavam, e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões, e em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do parque real. E, de repente, pulou para fora da água uma ranzinha. Majestade, não fique triste. O seu desejo se realizará logo. Daqui a 1 ano, a senhora dará à luz uma menina. E a profecia da rã se concretizou. Alguns meses depois, nasceu uma linda menina. O rei, louco de felicidade, chamou-a Flor Graciosa e preparou a festa de batizado. Convidou uma multidão de súditos, parentes, amigos, nobres do reino e, como convidadas de honra, as fadas que viviam nos confins do reino. 13. Mas, quando os mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro Mor correu até o rei preocupadíssimo. Majestade, as fadas são 13 e nós só temos 12 pratos de ouro. O que faremos? A fada que tiver de comer no prato de prata, como os outros convidados, poderá se ofender. E uma fada ofendida... O rei refletiu longamente e decidiu. Não convidaremos a 13ª fada, disse resoluto. Talvez nem saiba que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa. Assim não teremos complicações. Partiram somente 12 mensageiros, com convite para 12 fadas, conforme o rei resolvera. No dia da festa, cada uma delas chegou perto do berço em que dormia Flor Graciosa e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. Será a mais bela moça do reino, disse a primeira fada, debruçando-se sobre o berço. E a de caráter mais justo, acrescentou a segunda. Terá riquezas a perder de vista, proclamou a terceira. Ninguém terá o coração mais caridoso que o seu, afirmou a quarta. A sua inteligência brilhará como um sol, comentou a quinta.
Vamos parar um pouquinho aqui. Você já imaginou o que é isso? A inteligência que brilha como um sol? Você já observou o sol? O sol ele pode ser visto por todos. Assim seria a inteligência de Flor Graciosa. Ela seria uma moça tão inteligente que todos notariam. Vamos prosseguir. 11 fadas já tinham desfilado em frente ao berço. Faltava somente uma, entretida em tirar uma mancha do vestido, no qual um garçom desajeitado tinha virado uma taça de sorvete. Quando chegou a 13ª, aquela que não tinha sido convidada por falta de pratos de ouro, estava com uma expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter sido excluída. Lançou um olhar maldoso para a Flor Graciosa, que dormia tranquila, e disse em voz baixíssima: aos 15 anos, a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e morrerá. Vamos parar aqui um instante. Você conseguiu imaginar como é essa fada de expressão sombria e ameaçadora? Bem provavelmente não é alguém que chegou na festa contente. Ela disse que a princesa ia ferir o dedo no fuso de uma roca. Pois bem, aqui tem a roca e o fuso. Eram instrumentos utilizados para fiar, com fios de algodão, de seda, de linho. Então seria nesse instrumento aqui que a princesa ia ferir o seu dedo quando completasse 15 anos. E foi embora, deixando um silêncio desanimador. Então aproximou-se a 12ª fada, que devia ainda oferecer seu presente. Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho poderes só para modificá-la um pouco. Por isso, Flor Graciosa não morrerá. Dormirá por 100 anos, até a chegada de um príncipe que a acordará com um beijo. Passados os primeiros momentos de espanto e temor, o rei, considerada a necessidade de tomar providências, instituiu uma lei severa. Todos os instrumentos de fiação existentes no reino deveriam ser destruídos. E daquele dia em diante, ninguém mais fiava, nem linho, nem algodão, nem lã. Ninguém além da torre do castelo. Flor Graciosa crescia e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa. Os súditos a adoravam. No dia em que completou 15 anos, o rei e a rainha estavam ausentes, ocupados numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo, tivessem até esquecido a profecia da fada malvada. Flor Graciosa, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a andar pelas salas do castelo. Chegando perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à parte de cima de uma velha torre, abriu, subiu a longa escada e chegou enfim ao quartinho. Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando com o fuso uma meada de linho. A garota olhou maravilhada. Nunca tinha visto um fuso. Bom dia, vovozinha. Bom dia a você, linda garota. O que está fazendo? Que instrumento é esse? Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com um ar bonachão, com um ar bondoso. Não está vendo? Estou fiando. A princesa, fascinada, olhava o fuso que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. Parece mesmo divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim rápido. Posso experimentá-lo também? Sem esperar resposta, pegou o fuso,
e naquele instante cumpriu-se o feitiço. Flor Graciosa furou o dedo e sentiu um grande sono. Deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento, e seus olhos se fecharam. Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio. Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça. Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telhado. Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava as louças. Adormeceram os cavaleiros com as espadas na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar. Parou também o vento que assobiava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, mergulhado em profundo silêncio. Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata, tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto. Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira hasteada que pendia na torre mais alta. Nas aldeias vizinhas, passava de pai para filho a história de Flor Graciosa, a bela adormecida que descansava, protegida pelo bosque cerrado. Flor Graciosa, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns, mais audaciosos, tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiros, cerrada e impenetrável, parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. Um dia chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo bisavô a história da bela adormecida, que desde muitos anos tantos jovens procuravam em vão alcançar. Quero tentar eu também a aventura, disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco distante do castelo. Aconselharam-no a não ir. Ninguém nunca conseguiu. Outros jovens fortes e corajosos como você falharam. Alguns morreram entre os espinheiros. Desista. Eu não tenho medo, afirmou o príncipe. Eu quero ver Flor Graciosa. No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade, se completavam justamente os 100 anos da festa do batizado e das predições das fadas. Chegara finalmente o dia em que Bela Adormecida poderia despertar. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo, viu que, no lugar das árvores e galhos cheios de espinhos, se estendiam aos milhares, bem espessas, enormes carreiras de flores perfumadas. E mais, aquela mata de flores cheirosas se abriu diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir, e voltando a se fechar logo após a sua passagem. O príncipe chegou em frente ao castelo. A ponte levadiça estava baixada e 2 guardas dormiam ao lado do portão, apoiado nas armas. No pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados nos cantos. Os cavalos que ocupavam as estrebarias dormiam em pé. Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio tão profundo
que o príncipe ouvia a própria respiração, um pouco ofegante, ressoando naquela quietude. A cada passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira. Você consegue imaginar essa cena? Um castelo totalmente abandonado durante 100 anos, com todos os habitantes dormindo e o príncipe com aquela respiração ofegante tentando chegar até Flor Graciosa. Vamos seguir. Salões, escadarias, corredores, cozinha, por toda parte o mesmo espetáculo, gente que dormia nas mais estranhas posições, e todos exibiam as roupas que havia sido moda exatamente há 100 anos. O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava à torre. Subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia Flor Graciosa. A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos espalhados nos travesseiros, o rosto rosado e risonho, que o príncipe ficou deslumbrado. Logo que se recobrou, inclinou-se e deu-lhe um beijo. Imediatamente Flor Graciosa abriu os olhos e olhou à sua volta, sorrindo. Como eu dormi! Agradeço por você ter chegado, meu príncipe. Na mesma hora em que Flor Graciosa despertava, o castelo todo também acordou. O rei e a rainha correram para trocar os trajes de caça empoeirados. Os cavalos na estrebaria relincharam forte, reclamando suas rações de forragem. Os cães no pátio começaram a ladrar. Os pássaros esvoaçavam, deixando seus esconderijos sobre os telhados e voando em direção ao céu. Acordou também o cozinheiro que assava a carne. O servente, bocejando, continuou lavando as louças, enquanto as damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos. Também 2 moleques retomaram a briga, voltando a surrar-se com força. O fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés, e o vento fazia as folhas das árvores murmurarem. Logo, o rei e a rainha correram à procura da filha, e ao encontrá-la, agradeceram chorando ao príncipe por tê-la despertado do longo sono de 100 anos. O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa, que, por sua vez, já estava apaixonada pelo seu valente salvador. E aí, você gostou da história? Você pode ouvi-la quantas vezes você desejar. E eu tenho uma sugestão para você: recontar essa história da Bela Adormecida para alguém aí da sua casa. E amanhã nós vamos retomar essa atividade. Até mais!